Bom dia, meus queridos alunos. Bom, hoje vai um vídeo para vocês. Para quê? Para esclarecer um pouquinho o que nós vamos ver no capítulo 6. Nós vamos falar das diferentes Europas. E a partir daí, vou estabelecer algumas questões a serem pensadas. Vocês sabiam que, embora seja um continente pequeno em relação ao tamanho territorial, o continente europeu ele destaca-se no cenário mundial, especialmente pela sua importância econômica, social e política. Vocês sabiam disso? Se não, vamos a mais um questionamento. Apesar da Europa ser formada por países desenvolvidos, alguns são muito mais desenvolvidos que outros. Isso pode ter acontecido por conta do período da Guerra Fria? Sim. Em outro momento, bem recente, para a história, no caso, de acordo com todo esse processo, a Europa constatou que precisaria de um grande desenvolvimento. Então vai a pergunta: o que foi que fez a Europa crescer tanto no período da Guerra Fria? Será que foi por conta da aliança com os Estados Unidos? Será que foi por conta com a aliança com a União Soviética? Será? Isso que nós vamos ver nesse capítulo. E, principalmente, nós vamos ver as diferentes Europas, a questão econômica. Por que uns países são conhecidos como grandes potências mundiais e outros nem tanto. Um outro questionamento a ser analisado é que grande parte dos países europeus compõem o bloco econômico e principalmente o bloco econômico conhecido como União Europeia. Nós sabemos também que a maioria dos países que fazem parte da União Europeia utiliza a mesma moeda, conhecida como euro. E a partir daí, os questionamentos vão ser analisados diante desse capítulo. Nós sabemos que a Europa abriga grandes potências mundiais e a partir desse momento vamos tentar um pouquinho analisar a coisa de uma forma um pouquinho mais detalhada. Apesar de estreitas dimensões territoriais, a Europa é um dos mais importantes continentes do mundo, galera. Pois nós sabemos que é nela que os valores que atualmente se disseminam pelo mundo via a chamada globalização constituíram-se para modelos, principalmente como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Lógico, levando em consideração que China hoje vem chegando num outro patamar. Além disso, apesar desse fortalecimento nas últimas décadas desses blocos diferentes da União Europeia, a Europa ainda passa a ser e configura como um dos protagonistas na geopolítica e economia internacional. Na presente sessão, você poderá, na sessão desse capítulo, você poderá obter melhores e mais aprofundadas informações sobre o continente, com temas envolvendo tanto os aspectos físicos, como clima, relevo e vegetação, quanto os aspectos humanos, principalmente em relação à questão da população, de crescimento populacional, principalmente de crescimento econômico, as culturas que começam a ser misturadas e como que chegou a toda essa glamourosa e árdua batalha de serem potências mundiais. Professor, nós vamos ver também os países, porque outros países não cresceram, os países que não são destaques que pertencem à União Europeia? Sim, veremos tudo isso. A Europa ela reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia, como a Turquia e a Rússia, ou seja, são caracterizados como eurasianos, beleza? E apesar desse número elevado de países e sua área pequena, com cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa se destaca. Professor, mas se destaca por quê? Será que é por conta da economia? Será que é por conta da cultura? Será que é por conta da sua política?
que envolve e aparenta ser um grande modelo para o resto do mundo. Se não contarmos com a Rússia, país em que a maior parte do seu território fica localizado na Ásia, o seu espaço diminuiu para uma área menor que o Brasil. Lógico, possuindo, no entanto, mais países do que o Brasil possui em estados. Temos que frisar isso. Essa grande concentração de pequenos territórios explica-se pelas históricas relações de instabilidades que marcaram toda aquela região. Que tipo de instabilidade? Instabilidades o quê? Geopolíticas? Também geopolíticas com conflitos, principalmente no período da Guerra Fria. O continente asiático, ele abrigou diversos conflitos, não diretamente, mas indiretamente, que fez parte principalmente do que nós conhecemos hoje, uma divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Como foi na própria Europa que primeiro se estabeleceu a ideia de Estado moderno, foi lá também que as diferentes nações começaram primeiro as suas lutas pelas suas próprias constituições, de seus próprios estados. E assim, essa luta, vale lembrar, ainda está muito presente em muitos lugares. Lógico, com um destaque, se você parar para pensar um pouquinho, como a Espanha, onde catalães, bascos, navarros e outros povos buscam pela formação dos seus próprios países. O que, lógico, elevaria ainda mais o número de estados nesse continente. Falar da Europa não é só falar apenas vamos falar de potências econômicas. Não, não é isso. A despeito dessa ampla fragmentação, a Europa passa, curiosamente, por um efeito contrário de integração graças à formação da expansão da União Europeia, que vocês viram um pouquinho no capítulo anterior. E assim, esse bloco, além de ser responsável pela utilização do euro na maioria dos seus países membros, praticamente eliminou as fronteiras entre os seus territórios. Apesar disso, ter provocado, assim, enfim, efeitos de reação em parte de maioria da população. Lógico, essa população que vem se embebendo cada vez mais de pensamentos xenófobos. Como assim, pensamentos xenófobos? Na verdade, nem xenófobos, perdão, xenofóbicos, tá? Que seria a aversão ao estrangeiro. Poxa, professor, mas você está dizendo que essa aversão ao estrangeiro, eles não querem estrangeiros ali? Não necessariamente dessa forma. Por exemplo, recentemente vocês viram que, um pouquinho lá atrás, a Europa foi juntando determinados países para a formação desse bloco. Porém, como acontece atualmente, o Reino Unido quis sair da União Europeia. Quis sair, não, saiu da União Europeia. E a partir desse momento, vocês estabelecendo esse conhecimento, vocês vão perceber como eles chegaram a ser grandes potências. E agora estão tentando viabilizar uma autonomia longe do bloco econômico, porque já alcançaram patamares bem elevados. A população europeia, em dados recentes, é de 740 milhões de habitantes, aproximadamente. Demograficamente, o continente caracteriza-se pelos seus fluxos migratórios internos. Como assim, professor? Seus fluxos migratórios internos? Bom, pessoas saem da França, vão trabalhar na Itália, vão prestar serviço na Itália, ou saem da França, vão para Portugal prestar seus serviços. E essa circulação é bem normal. E principalmente ocorre a questão externa, com muitos estrangeiros, até mesmo que não são da União Europeia, que não pertencem à Europa, que por muitas das vezes pertencem aos países, a alguns países subdesenvolvidos, que vão para a Europa para poder trabalhar. Ah, professor, mas só dos países subdesenvolvidos vão para a Europa? Não. Vão também dos Estados Unidos, que é um país bem desenvolvido, e outros países desenvolvidos, relacionados a grandes potências globais. E assim, por um outro lado,
a média de idade na população vem se elevando de forma bem significativa, graças às baixíssimas taxas de natalidade e mortalidade registrada ao longo dos últimos 20 anos. Como assim, professor? Baixas taxas de natalidade e mortalidade? Bom, se você parar para analisar de uma forma um pouquinho mais detalhada, vocês vão poder perceber que a Europa, por si só, tem uma taxa de natalidade muito baixa e, principalmente, a sua economia elevada. O seu grande desenvolvimento, principalmente, faz com que a população diminua e consequentemente, vai envelhecendo. Números de envelhecimento da população europeia, ele vem crescendo muito. Pois bem, dada essa introdução de todo esse processo histórico de desenvolvimento econômico, das divisões entre esses países que são respectivamente destaques no cenário mundial e são exemplos, ou seja, exemplos a serem seguidos, que quem nunca pensou, né? Repetindo, que quem não quer ir para a Europa ou para os Estados Unidos, para esses países desenvolvidos para poder crescer profissionalmente, crescer economicamente, isso pode ser um desejo de muitas pessoas. Porém, nós temos que destacar as seguintes questões. Nem todos os países da Europa são tão desenvolvidos assim para que nós possamos fazer um grau comparativo e falar que toda a Europa ela é desenvolvida. Existem países que não são tão desenvolvidos como as grandes potências. E nesse capítulo, vocês vão estabelecer essas diferenças. O porquê, como, quando tudo isso começou, as suas independências, o que geraram essas independências, se fez com que esses países alcançassem o êxito de principalmente ser mais desenvolvido ou não, ou se seria melhor se continuasse como era antes, no período da Guerra Fria. Tá bom? Então, nesse próximo capítulo, vocês vão ver as diferentes Europas, as diferenças econômicas, culturais, sociais e até mesmo política. Tá bom? Fica aqui um beijo para vocês e um excelente final de semana e até breve.